Em estúdio estamos recebendo o deputado estadual Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores. Ele que também é líder do governo lá na Assembleia. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos políticos e também administrativos com ele. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito obrigado. Quero começar lhe perguntando sobre o balanço de contas que foi apresentado hoje lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Era o que se esperava? Era o que o governo esperava apresentar para a sociedade? Sim, o secretário Rafael foi muito objetivo, muito claro na sua explanação. Mostrou como que o governo está atuando nesse primeiro quadrimestre, não é? Então, uma redução de cerca de 200 milhões na receita corrente líquida, não é? Aquilo que efetivamente é utilizado para as despesas, e também um incremento na receita própria, digamos assim, Sim. mais uma queda nas transferências federais. Por outro lado, o Estado ainda dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, lá beirando aos 47%, então isso é muito alto, embora tenha caído um pouco, mas ainda muito alto. Por outro lado, demonstra que o Piauí apresenta uma boa capacidade de endividamento. Então, o Estado que devia 5,8 bilhões no mesmo período do ano passado, agora reduziu para 5,4. Isso representa menos da metade daquilo que ele pode se endividar. Então, isso demonstra que essa será uma alternativa, o Piauí tendo um desempenho melhor do que outro estado, e para retomar investimento, fazer crescer a economia, poder retomar obras paralisadas, então é possível se obter novos financiamentos, porque permite aí as condições. Então, acho que o secretário foi muito feliz e apresentou algumas alternativas, algumas possibilidades, inclusive pensando na retomada desse investimento a médio e longo prazo. Como o senhor falou da possibilidade de novos empréstimos serem contratados aqui para o estado do Piauí, quando se fala geralmente em empréstimos, sempre gera um pouco de desconforto na sociedade, mas, deputado, olhando para a nossa realidade atual, não tem outra saída para se buscar investimentos não sendo essa, não é isso? De um modo geral, o Estado tem baixa capacidade de investimento, o que fica mesmo aí para investir quando tira as despesas, digamos, com pessoal de custeio, é muito pequeno. Como houve uma retração, digamos, na receita corrente líquida, então ainda é menor. Só existe uma possibilidade, que é o Estado contrair operações de crédito para poder viabilizar investimento em estrada, em saúde, em educação. Só tem esse caminho. Então, é como se o Estado, como eu, cidadão, eu não tenho poupança. Quando eu não tenho poupança e nem meu salário permite, eu preciso fazer um grande investimento, eu tenho que antecipar receita por financiamento, e aí para poder pagar aí com 15, 20, 30 anos. Esse é um caminho que todos os governantes têm feito no estado do Piauí, e não seria diferente, principalmente no momento onde se vive aí um desafio enorme, por conta que a economia não tem retomado, não tem reagido. Deputado, também falando sobre essa questão dos projetos discutidos naquela casa parlamentar, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre os debates acerca da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser votada, tem que ser aprovada ainda neste primeiro semestre para dar a liberdade a vocês a terem um recesso parlamentar. Até o exato momento, o que se tem de pendente acerca da LDO? Não, tudo foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, tem, digamos assim, um destaque, é uma emenda que trata da destinação de emendas parlamentares para artistas locais e artistas nacionais. Então, mas já chegamos digamos, a 99% de entendimento. Então, nós deveríamos votar a LDO até terça-feira, senão a Assembleia não entra em recesso. O entendimento acerca desse destaque, digamos assim, é de que o acordo, que a gente valorize os artistas da terra, é muito justo esse pleito dos artistas, valorizar a nossa cultura, valorizar as pessoas que estão voltadas para a cultura, para a arte local, para a produção cultural, mas também reconhecemos o papel de ter algum recurso para os artistas nacionais. Então, a ideia é que você tenha 50%, 1 para 1, 50%, 50%. É isso o acordo que está sendo feito, aí o entendimento. Então, acredito que até terça-feira nós devemos votar a Lei de Diretriz Orçamentária
do governo. Estado, né? Mas para o dia 15 de julho nós temos um manifesto em defesa dos artistas do nosso Estado, marcado para o dia 15 de julho. O senhor é a favor desse manifesto? Acho que a sociedade é livre para fazer aquilo que melhor lhe convém, não é? Então, os artistas sempre tiveram essa capacidade de se expressar e de se manifestar. Então, acho que não há nenhum problema. Mas acho que o entendimento já está praticamente feito, construído, então acho que nós não vamos ter grandes dificuldades lá na Assembleia. Sua avaliação sobre esse primeiro semestre do ano de 2019 foi positivo para o governo lá na Assembleia? Sim, sim, muitas mensagens, algumas mensagens apresentadas, vários projetos, várias mensagens já votadas, já aprovadas, já sancionadas, outras em tramitação, e creio que na segunda e terça-feira votaremos as que são mais importantes. Muitos projetos novos, alguns projetos inovadores na área ambiental, na área do direito do consumidor, na área de sementes, na área da agricultura familiar, na área de... Então, muitos projetos. E eu acho que este semestre foi um dos períodos legislativos onde teve a apresentação do maior número de projetos de lei nesses últimos anos. E para a conclusão do ano de 2019, o que o senhor está já prevendo de projetos importantes para o nosso Estado para o segundo semestre? Acho que teremos outros projetos, tanto, como eu disse, o governo deve enviar no início de agosto, pelo menos 2 mensagens. Um associado a um alongamento do perfil da dívida, você tem uma dívida com uma taxa para pagar, digamos aí, em 15 anos, e de repente se apresenta uma proposta para alongamento para 30. O que isso ajuda? Isso diminui a parcela que você tem que pagar. O outro é um financiamento, está sendo tratado aí com bancos públicos e até com bancos privados, voltado para reforçar a infraestrutura. Não é? Como já disse, estradas, na área da educação, na área da agricultura familiar, em várias outras áreas, de saúde, da cultura, enfim. Então está sendo feito aí esse entendimento e acredito que no início de agosto deverá apresentar esse projeto. Deputado, reforma da Previdência passou em primeira votação lá em Brasília. Como é que o senhor vê? Como cidadão, como trabalhador e como parlamentar do Estado do Piauí, como que o senhor avalia todo esse panorama que foi construído ontem aqui no nosso país? Bom, alguns avanços, a gente não pode negar, não é? Foi retirada essa história da capitalização, isso é uma conquista importante. Isso intimidava muito pegar o dinheiro, digamos, do servidor, da contribuição, de um lado patronal, do outro lado do empregado, e colocar isso num fundo de capitalização privado. Isso, só 30 países experimentaram isso. E 18, atualmente, 18 já voltaram atrás. Então, é sinal de que não dá certo. Então, isso foi retirado. Foi retirado, em parte, a questão relacionada ao BPC, não é? Estabelecendo um salário mínimo, mas apenas com 70 anos, ou seja, aumentou 5 anos para o benefício. Foi isso que foi aprovado. Na área da aposentadoria rural, houve uma alteração menor, mas assim, houve. Então, acho que tivemos conquistas aí nos últimos momentos, mas algumas preocupações. Ela remete para que lei ordinária tira alguns aspectos da Constituição, desconstitucionaliza a legislação da Previdência, o que poderá ser feito através de leis ordinárias. Isso preocupa. Então, quando é muito mais difícil você mexer na Constituição do que aprovar uma lei ordinária. Então, no Congresso, aqui no Estado, em todo lugar. Então, isso é preocupante. Esse aumento da idade é preocupante, não é? Porque o Brasil não é igual, tem até estado que houve uma melhoria média de expectativa de vida, mas, no geral, nos rincões, no Norte, no Nordeste, em outros locais, isso preocupa. Então, acho que é um bom debate, foi aprovado em primeiro turno, tem muitos destaques, são mais de 200 destaques, depois ainda vai para o Senado, portanto, não é 100% seguro do que o que foi aprovado até agora. É o que vai estar em vigor. É o que vai estar. Então, acho que tem uma resistência, o movimento sindical, a base, os parlamentares mais de esquerda estão resistindo
a isso, e eu acho que é importante que haja também uma mobilização, sobretudo nessa área da desconstitucionalização e de mexer, alterar a idade, alterar percentual. Você poderá se aposentar apenas com uma parte do salário que você tem. Acabaram aí com o fim do acúmulo de pensões, de aposentadoria, para quem ganha mais do que 2 salários mínimos. Então, isso é preocupante também. Então, uma série de coisas que é preocupante. Acho que a sociedade precisa acordar. O que está mudando aqui vai implicar em mudança significativa na vida de todos os trabalhadores, então, tanto do setor público como do setor privado. Então, o governo, usando de forma escandalosa o toma lá da cá, que na campanha ele disse que não iria usar isso. Primeiro que ia enxugar por demais a estrutura, não enxugou coisa nenhuma. Depois que ia só colocar técnico na equipe. Não foi isso que aconteceu na prática. E depois que o Congresso não ia usar lá o toma lá da cá, foi liberado aí, foi, como diz, os rolos de dinheiro, através de emendas parlamentares. Mas isso está previsto, tinha que utilizar. Por que não liberaram antes? Ou por que não deixaram para liberar depois? Então, na verdade, é uma troca. No Piauí, só 2 parlamentares votaram contra o projeto que foi apresentado lá, o deputado Assis Carvalho e a deputada Rejane, não é? Então, da forma como está. Então, isso tudo deixa a gente bastante preocupado. Mas, como o senhor mesmo disse, ainda muita coisa vai ser debatida acerca deste tema, não é isso, deputado? E certamente ser alterado, eu espero. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre. Tá bom, estamos aí junto. Até a próxima, tá, deputado? Conte com a gente, tá? Obrigado.